Ei pessoal, hoje à noite nós caminhamos para dentro de uma cidade que não deveria existir, uma cidade onde 20.000 pessoas vivem sob seus pés e você nunca percebe. Sabe aquela sensação de achar que nasceu na época errada? Pois é, se tivesse nascido aqui, você nem saberia em que época está. Sem pores do sol. Sem previsão do tempo. Sem aquele vento cinematográfico bagunçando seu cabelo em câmera lenta. Apenas rocha acima da sua cabeça e o zumbido constante do ar circulando pela pedra. Você provavelmente não aguentaria uma semana. Não porque seja perigoso no sentido dramático, nada de rios de lava ou criaturas estranhas, mas porque sentiria falta do céu. E do Wi-Fi. Principalmente do Wi-Fi. Então, antes de se acomodar, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever, mas só se você realmente gosta do que eu faço aqui. E me conta nos comentários. Você acha que conseguiria viver a vida inteira sem ver o sol nenhuma vez? Quero saber. Agora, diminua as luzes, talvez ligue um ventilador para aquele som suave ao fundo, e vamos mergulhar juntos na jornada desta noite. Você está diante do que parece ser um galpão abandonado. Concreto rachado. Uma porta de metal enferrujada. Nada impressionante. O tipo de lugar que você atravessaria distraído, olhando o celular. Mas quando a porta se abre, um sopro de ar fresco toca seu rosto, constante, controlado, intencional. Você entra. A escada desce mais do que deveria. 10 degraus. 20. 50. A luz natural desaparece, substituída por um brilho âmbar suave embutido nas paredes. A temperatura se estabiliza, nem quente, nem fria, apenas constante. Ambientes subterrâneos mantêm o clima de forma natural, algo que civilizações antigas já sabiam. Na Capadócia, por exemplo, cidades como Derinkuyu foram escavadas na rocha vulcânica e abrigaram milhares de pessoas. Isso não é ficção. É história humana. E você está entrando em uma versão moderna dessa ideia. No fim da escada, o espaço se abre. Não é uma caverna. É um bulevar. Corredores largos se estendem à sua frente, sustentados por tetos arqueados de pedra reforçada. A arquitetura não parece improvisada, parece construída ao longo de décadas. Nervuras de concreto sustentam seções mais antigas escavadas diretamente na rocha. Dutos de ventilação sobem verticalmente em intervalos regulares, disfarçados na superfície como estruturas técnicas comuns. Você ouve um zumbido suave, não máquinas barulhentas, mas ar em movimento. Sistemas de ventilação são os pulmões deste lugar. Sem eles, 20.000 pessoas rapidamente se tornariam 20.000 problemas. Minas antigas já utilizavam princípios semelhantes de circulação de ar. Aqui, tudo foi refinado, modernizado, silencioso. As pessoas passam por você. Elas não parecem conspiradores nem sobrevivencialistas. Parecem comuns. Uma mulher carregando roupas dobradas. Um adolescente ajustando os fones de ouvido. Um senhor caminhando devagar com uma sacola reutilizável. Se você não soubesse onde está, pensaria que está em um centro comercial antes do horário de pico. O teto é alto o suficiente para evitar a sensação de claustrofobia. Inteligente. Estudos mostram que o ser humano tolera melhor ambientes fechados quando há amplitude vertical. Alguém aqui entende de psicologia. Você segue adiante. Setores residenciais se ramificam a partir do corredor principal. Portas discretas se alinham às paredes de pedra, numeradas de forma simples. Não há janelas, claro. Em vez disso, painéis de luz simulam ciclos de dia e noite. Eles clareiam gradualmente pela manhã e escurecem na noite. O ritmo circadiano importa. Sem exposição controlada à luz, o corpo humano se desregula. Surgem distúrbios de sono, alterações de humor, aquela sensação de confusão mental que você sente quando vira a madrugada maratonando série. Você imagina alguém aqui esquecendo de ajustar o ciclo uma vez e a cidade inteira passando uma semana vivendo como corujas. Cansadas. Você quase sorri. Há um cheiro leve no ar, limpo, mineral, levemente metálico. Água corre em algum ponto próximo. Você segue o som e encontra uma câmara de reservatórios. Grandes tanques se alinham às paredes. Aquíferos subterrâneos abastecem o sistema, e a água é filtrada e reciclada. Civilizações sitiadas sobreviveram graças a fontes subterrâneas. Aqui, o cerco não é militar. É invisível. Uma criança corre por você,
perseguindo uma bola de borracha. Você percebe algo sutil. Quando ela olha para cima, não busca o céu. Ela olha para as luzes. Para ela, o teto é o horizonte. Esse detalhe repousa silenciosamente no seu peito. Você continua andando. Há um mercado adiante. Pequenos estandes vendendo vegetais cultivados em câmaras hidropônicas ainda mais profundas. Folhas verdes crescem sob luzes LED. Tomates amadurecem em fileiras verticais. O solo é quase inexistente. Nutrientes circulam na água. É eficiente, quase clínico. Ainda assim, as pessoas conversam, trocam produtos, reclamam dos preços. A civilização não desaparece debaixo da terra. Ela apenas fala mais baixo. Você para diante de um quadro de avisos comunitário. Escalas de manutenção. Horários escolares. Comunicados internos. A organização em tudo. 20.000 vidas exigem coordenação. Na superfície, esse número lota um estádio. Aqui, preenche túneis. E algo começa a ficar claro. Isso não parece esconderijo improvisado. Parece escolha. Você passa por uma sala de aula aberta. Crianças sentam em semicírculo enquanto uma instrutora projeta imagens de nuvens em uma parede curva. Elas aprendem sobre chuva, sobre luz solar atravessando a atmosfera. Conceitos ensinados, experiências descritas, mas nunca vividas. Você tenta imaginar como explicaria um arco-íris a alguém que jamais viu o céu. É como luz atravessando gotas de água, você diria. E a criança provavelmente assentiria, tentando imaginar algo que nunca sentiu no rosto. Quanto mais você avança, mais a cidade se revela. Oficinas, cozinhas comunitárias, áreas de lazer. Há até um pequeno teatro esculpido na rocha. Ser humano precisa de histórias, mesmo quando vive enterrado sob elas. E tudo isso existe sem manchetes. Sem imagens de satélite levantando suspeitas. As entradas são discretas, espalhadas, quase invisíveis. O som é contido. O lixo é processado internamente. A regra aqui é simples: invisibilidade é sobrevivência. Você começa a perceber a complexidade disso tudo. 20.000 vidas sincronizadas sob solo e concreto. Acima de você, carros passam. Pássaros migram. Aviões cruzam o céu. Nenhum deles imagina o que existe logo abaixo. Você chega a uma praça central, se é que pode chamá-la assim, onde o teto se eleva em uma grande cúpula reforçada por estrutura metálica. Luzes brancas suaves criam a ilusão de espaço aberto. Pessoas se reúnem ali nas noites programadas, compartilham refeições, contam histórias. O som nunca fica alto demais. Pedra transmite vibração. Você inclina a cabeça e observa o brilho artificial acima. Não há estrelas. E, ainda assim, ninguém parece infeliz. Eles parecem adaptados. Humanos já viveram em cavernas antes. Essa parte de você nunca desapareceu. Só estava esperando um motivo para reaparecer. Enquanto permanece ali, cercado por milhares de pessoas que escolheram, ou herdaram, essa vida subterrânea, você sente algo inesperado. Não é medo. É curiosidade. Porque se 20.000 pessoas podem desaparecer sob seus pés sem que o mundo perceba, talvez existam muitas outras coisas vivendo silenciosamente logo abaixo da superfície do seu dia comum. E você acabou de dar o primeiro passo. Você ainda está parado sob a cúpula iluminada quando percebe algo curioso. Ninguém olha para cima por muito tempo. O teto, aquela imitação cuidadosa de céu, não inspira contemplação. Ele cumpre função. Ilumina. Marca horários. Nada além disso. Na superfície, você talvez passasse minutos observando nuvens se movendo devagar, procurando formas imaginárias. Aqui, o céu não muda. Não há vento empurrando pensamentos para longe. Só constância. E constância, você começa a perceber, é o verdadeiro pilar desta cidade. Um painel discreto na lateral da praça exibe a hora oficial do ciclo. Não manhã ou noite, apenas ciclo 14h32. O tempo aqui não segue o sol. Ele é administrado. Dividido em turnos de trabalho, manutenção, cultivo, estudo e descanso. A disciplina não é opressiva, mas é precisa. Quando você remove o acaso da natureza, precisa substituí-lo por organização humana.
Você caminha em direção a um corredor lateral, onde o fluxo de pessoas é mais uniforme. A vibração do chão muda levemente sob seus pés. Não é imaginação. São trilhos embutidos no piso, transporte interno silencioso. Pequenos vagões elétricos deslizam de tempos em tempos, carregando suprimentos entre setores. Energia não é abundante, então cada movimento é calculado. Você observa uma equipe técnica abrindo um painel na parede. Cabos organizados, tubulações identificadas com códigos simples. Não há excesso. Tudo parece modular, substituível, reutilizável. Na superfície, costumamos esconder sistemas atrás de paredes por estética. Aqui, eficiência é estética. Uma placa indica: setor de ventilação primária. Você hesita por um segundo, então segue. O ar muda antes mesmo de você chegar. Um fluxo constante sopra pelo corredor, firme mas não agressivo. Ao entrar na câmara principal, você entende por quê. Um enorme poço vertical sobe através da rocha, largo o suficiente para permitir circulação natural por diferença de pressão. Ventiladores industriais auxiliam o processo, mas a base é simples física: ar quente sobe, ar frio desce. Princípio antigo. Refinado aqui com sensores modernos que monitoram qualidade, umidade e concentração de CO. Se o sistema falhar, a cidade tem horas, talvez dias, antes que o ar se torne pesado demais. Não é o tipo de informação que se anuncia em reuniões comunitárias, mas você sente que todos sabem disso, mesmo sem falar. Viver aqui exige confiança silenciosa. Você continua andando. À esquerda, uma área marcada como produção secundária. Ao entrar, encontra algo inesperado, um espaço que parece quase uma pequena fábrica artesanal. Impressoras 3D operam em fileiras, produzindo peças plásticas, conectores, utensílios domésticos. Nada sofisticado demais, apenas o suficiente para manter a autonomia. Componentes eletrônicos reaproveitados são soldados manualmente em bancadas organizadas. A cultura aqui não é de consumo, é de manutenção. Uma mulher ajusta uma peça recém-impressa e sorri para alguém do outro lado da mesa. Conversam em tom baixo. Você nota novamente o padrão: o volume nunca ultrapassa o necessário. Pedra amplifica ecos. Ao sair, você cruza com um grupo de adolescentes carregando mochilas. Eles seguem para o setor educacional avançado. Você decide acompanhá-los à distância. As salas de aula aqui são diferentes da que você viu antes. Telas maiores, mapas digitais da superfície, continentes destacados, linhas políticas, mudanças climáticas, história recente. Eles aprendem sobre o mundo que poderiam acessar, mas raramente fazem. Você escuta fragmentos da aula. A professora explica como funcionam eleições em países democráticos. Um aluno pergunta se ainda existem guerras ativas. Outro quer saber como é o cheiro do oceano. O cheiro do oceano. A professora pausa por um segundo antes de responder. Salgado. Úmido. Imenso. Ela não acrescenta que talvez nunca sintam isso diretamente. Você percebe algo sutil: a educação aqui não prepara para escapar. Prepara para compreender a diferença. Mais adiante, o corredor se estreita e desce. Suavemente. O som ambiente muda. Um ruído mais grave, quase imperceptível, vibra através da estrutura. Energia. Você chega ao núcleo energético da cidade. Não é um reator nuclear escondido nem algo digno de filme de ficção científica. É uma combinação pragmática: baterias de grande escala, bancos de armazenamento, sistemas conectados discretamente à rede da superfície através de contratos legais mascarados como consumo industrial comum. Parte da energia vem de fontes renováveis instaladas acima, registradas sob empresas fantasmas. Outra parte é armazenada durante horários de baixa demanda. Nada ilegal, apenas invisível. Um engenheiro ajusta um painel de controle. Telas mostram consumo em tempo real. Iluminação representa parcela significativa. Ventilação, outra. Hidroponia, terceira. Cada setor compete por watts como famílias disputando espaço em uma mesa pequena. Você começa a entender o equilíbrio delicado. Não é apenas uma cidade escondida. É um organismo. Qualquer excesso em um setor pressiona os outros.
Ao subir novamente para áreas residenciais, você nota algo diferente nos rostos das pessoas agora. Antes, você via normalidade. Agora, você enxerga consciência. Eles sabem que dependem uns dos outros de forma absoluta. Na superfície, você pode ignorar seu vizinho por anos. Aqui, a falha de um pode afetar milhares. A interdependência molda comportamento. Você passa por uma área de recreação. Uma quadra pequena, marcada no chão de concreto polido. Jovens jogam algo semelhante a basquete, mas com regras adaptadas para espaço fechado e teto baixo. Risadas contidas, energia controlada. O corpo humano precisa de movimento, mesmo quando o horizonte é feito de pedra. Você se senta por um momento em um banco embutido na parede. É estranho. Você esperava sentir claustrofobia esmagadora, mas o que sente é compressão suave. Como se o mundo tivesse sido reduzido a proporções gerenciáveis. Sem trânsito. Sem outdoors. Sem céu aberto lembrando você da própria insignificância cósmica. Aqui, o universo termina alguns metros acima da sua cabeça. E talvez isso seja reconfortante para alguns. Um sinal sonoro discreto ecoa pelo corredor, não alto, apenas suficiente. Mudança de ciclo. As luzes ajustam-se levemente, ficando mais quentes. O entardecer programado começa. As pessoas diminuem o ritmo naturalmente. Lojas fecham. Oficinas encerram turnos. Famílias caminham juntas para áreas comuns. Não há pôr do sol dramático pintando nuvens de laranja. Há apenas transição gradual de espectro de luz. Você percebe o quão artificial isso tudo é. E ao mesmo tempo, quão humano. Civilização sempre foi artificial. Cidades de concreto não crescem sozinhas. Arranha-céus não brotam do solo como árvores. Talvez a diferença aqui seja apenas honestidade. Não fingem estar em harmonia com a natureza. Eles a substituíram. Enquanto as luzes continuam escurecendo, você sente algo novo se aproximando. Não um evento catastrófico, mas uma tensão. Porque quanto mais você aprende sobre essa cidade, mais surge uma pergunta inevitável. Por que escolher viver aqui? Fugir de quê? Você observa uma família se reunir para a refeição noturna. O pai distribui porções com precisão quase ritualística. A mãe ajusta a intensidade da luz doméstica para modo noturno. A criança pergunta algo que você não ouve. Tudo parece estável, organizado, planejado. E talvez seja exatamente isso que causa desconforto. Porque estabilidade absoluta quase sempre nasce de uma decisão radical no passado. Alguém, em algum momento, decidiu que o mundo lá em cima não valia mais a pena. E você ainda não sabe por quê. As luzes escurecem mais um pouco. O teto brilha em azul profundo artificial. E pela primeira vez desde que desceu a escada, você sente falta do céu, não pelo que ele mostra, mas pelo que ele promete. Imprevisibilidade. Aqui, nada é imprevisível. Pelo menos, é o que parece. A noite chega sem estrelas. Não há vento atravessando janelas, não há insetos cantando escondidos em jardins. Apenas um ajuste gradual no espectro das lâmpadas suspensas que imitam um azul profundo, quase marinho. Você percebe que o silêncio aqui não é ausência de som, é controle. O ruído nunca desaparece completamente. Há sempre um zumbido distante vindo da ventilação. Um pulso elétrico constante. O coração mecânico da cidade nunca dorme. Você decide caminhar. Os corredores residenciais estão mais tranquilos agora. Portas fechadas, luzes internas reduzidas. Algumas possuem pequenos painéis externos indicando o consumo energético do apartamento em tempo real. Mas enquanto você observa a rotina cuidadosamente orquestrada, uma pergunta começa a se formar novamente, insistente como o zumbido da ventilação. Se tudo é tão estável, o que acontece quando algo verdadeiramente inesperado acontece? E será que uma sociedade acostumada à previsibilidade saberia reagir? A luz continua brilhando suavemente. As pessoas seguem seus caminhos. E você sente que está começando a ver não apenas a superfície da cidade subterrânea, mas suas camadas invisíveis. Camadas que ainda não revelaram tudo. Você começa a perceber que, em um lugar onde quase tudo é previsível, o que mais chama atenção são os pequenos desvios.
Não explosões dramáticas. Não sirenes. Apenas detalhes fora do padrão. E é exatamente isso que você nota quando passa novamente pelo painel central de dados da cidade. Os números continuam estáveis, energia dentro da média, produção agrícola consistente, qualidade do ar impecável. Mas há uma pequena variação na leitura atmosférica externa. Nada alarmante. Apenas uma oscilação discreta na pressão. Provavelmente irrelevante. Ainda assim, aqui embaixo, qualquer variação vira assunto. Você percebe dois técnicos conversando em voz baixa. Não parecem preocupados. Apenas atentos. Ajustam gráficos, ampliam linhas temporais, comparam com registros anteriores. A cultura da cidade não é de pânico, é de monitoramento constante. E você entende por quê. Em ambientes fechados, a margem de erro precisa ser mínima. A história da exploração espacial ensinou isso há décadas. Estações como a Estação Espacial Internacional funcionam com sistemas redundantes, filtros de cor rigorosos e protocolos exatos para qualquer falha. Aqui, a lógica é semelhante, só que em escala urbana. Você decide caminhar em direção às camadas mais externas da cidade. Os corredores tornam-se um pouco mais estreitos. O acabamento é menos polido. A rocha natural aparece com mais frequência entre as estruturas metálicas. É como se você estivesse caminhando na fronteira entre engenharia e natureza bruta. E então você vê algo diferente. Uma pequena área comunitária improvisada. Não faz parte do design oficial. Sofás reaproveitados. Uma luminária ajustada manualmente. Plantas que não estão no catálogo agrícola padrão. Um espaço espontâneo. Você se aproxima e percebe que algumas pessoas estão reunidas ali, conversando sobre a superfície. Um homem descreve uma viagem recente que fez para visitar parentes que ainda vivem lá em cima. Ele fala sobre vento real. Sobre chuva que não pode ser desligada. Sobre o cheiro de terra molhada. Você percebe que os ouvintes escutam com atenção quase reverente, como se ele estivesse descrevendo um mito antigo. E, de certa forma, está. Porque viver sob um céu imprevisível começa a soar como aventura exótica quando você está protegido por toneladas de rocha. Você se senta discretamente. Ele menciona congestionamentos, preços instáveis de alimentos, apagões regionais que duraram dias. Fala sobre como as notícias se espalham mais rápido do que os fatos, criando ondas de ansiedade coletiva. Aqui embaixo, a informação passa por curadoria. Não censura evidente, apenas filtragem contextual. O objetivo é reduzir ruído. Você pensa em como, na superfície, muitas crises são amplificadas por algoritmos que recompensam indignação. A instabilidade emocional vira produto. Aqui, a estabilidade virou prioridade. Mas algo interessante surge na conversa. Uma jovem pergunta: você sentiu falta daqui? Ele hesita. Sim. Essa resposta paira no ar. Porque isso significa que, mesmo com céu aberto e horizonte infinito, algo nesta cidade subterrânea cria pertencimento suficiente para competir com o mundo exterior. Você sai dali com uma sensação ambígua. Segurança tem seu charme. Mas liberdade também. Ao continuar explorando, você encontra uma galeria que não tinha visto antes. Fotografias da construção da cidade. Escavações imensas. Túneis sendo reforçados com estruturas de aço. Trabalhadores usando equipamentos pesados sob iluminação provisória. O projeto levou décadas para ser concluído. Você lê uma placa discreta explicando que a engenharia se baseou em técnicas modernas de escavação semelhantes às utilizadas em metros profundos e túneis alpinos. Perfurações controladas, análise geológica constante, reforço estrutural por camadas. Nada improvisado. Tudo calculado. Mas o que chama sua atenção é uma imagem específica. Um grupo de trabalhadores sorrindo diante de uma parede recém-escavada, segurando uma placa improvisada que diz: Futuro em construção. Você sente algo quase emocional. Eles não estavam fugindo do mundo. Estavam tentando redesenhá-lo. Você caminha até uma área mais silenciosa, onde há pequenas cápsulas individuais de meditação. Não religiosas, apenas espaços de silêncio absoluto. Você entra em uma. A porta se fecha com suavidade. O som externo desaparece quase por completo.
Sem ventilação audível. Sem passos. Sem conversas. Apenas você e o leve som do seu próprio respirar. E então você percebe algo curioso. O silêncio total é mais inquietante do que o zumbido constante da cidade. Talvez porque o ruído constante virou prova de funcionamento. Enquanto houver som, o sistema está vivo. Você sai da cápsula com uma nova consciência do quanto a cidade depende do fluxo contínuo de energia. E então, como se o universo tivesse um senso de timing levemente sarcástico, as luzes piscam. Uma única vez. Breve. Quase imperceptível. Mas você viu. Outras pessoas também viram. Ninguém grita. Ninguém corre. Os painéis continuam funcionando. A iluminação retorna ao nível normal instantaneamente. Provavelmente apenas um teste automático. Você tenta convencer a si mesmo disso. Mas seu coração acelerou por um segundo. Porque ali, naquele piscar de luz, você sentiu algo que essa cidade quase conseguiu eliminar completamente: incerteza. Os técnicos no painel central já estão analisando dados. Você vê movimento coordenado, mas não frenético. Eles estão treinados para isso. Você percebe que talvez a maior fragilidade não seja estrutural, seja psicológica. Se você vive anos em estabilidade quase perfeita, qualquer microfalha ganha peso simbólico enorme. Você caminha lentamente até a área externa reforçada novamente, aquela porta espessa que separa a cidade do mundo acima. O painel atmosférico agora mostra uma leve tempestade se formando na superfície. Ventos fortes previstos. Nada catastrófico. Apenas mais um dia imprevisível lá fora. Aqui embaixo, o clima permanece 22 graus, umidade controlada. Você encosta a mão na porta metálica. Fria. Sólida. Definitiva. E se pergunta: será que 20.000 pessoas poderiam viver assim sem que ninguém percebesse? Ou será que o mundo lá fora simplesmente escolheu não olhar? Talvez a superfície esteja ocupada demais tentando resolver suas próprias oscilações para notar quem decidiu sair do jogo. Você respira fundo. O zumbido constante continua. As luzes permanecem estáveis agora. A cidade segue funcionando como um relógio cuidadosamente calibrado. Mas você já entendeu algo essencial. Mesmo sob toneladas de rocha, você nunca elimina totalmente o imprevisível. Você apenas o atrasa. E enquanto caminha de volta para o centro iluminado, percebe que sua curiosidade não está diminuindo. Está crescendo. Porque se isso é apenas a camada visível da cidade, quantas outras camadas ainda existem abaixo? Você começa a perceber que, quanto mais fundo vai, mais silenciosa a cidade fica. Não é um silêncio vazio, é um silêncio denso, técnico, quase reverente. O tipo de quietude que existe em salas de servidores ou bibliotecas antigas, onde cada som tem propósito e ninguém desperdiça energia com barulho desnecessário. Você segue por um corredor menos movimentado, guiado por placas discretas que indicam infraestrutura secundária. Nada proibido. Nada secreto. Apenas, menos turístico. As paredes aqui são mais cruas. O acabamento dá lugar a concreto reforçado e estruturas metálicas expostas. Tubulações grossas percorrem o teto como veias industriais. Você consegue ouvir o fluxo constante de água passando por elas, um lembrete líquido de que toda essa cidade depende de circulação contínua. A gestão de água é uma das maiores prioridades. Sistemas de reciclagem avançados reaproveitam praticamente cada gota. Tecnologias semelhantes já são usadas em lugares com escassez hídrica severa, como em partes de Israel e Singapura, onde o reuso de água atingiu níveis impressionantes de eficiência. Aqui, isso não é luxo ecológico, é necessidade estrutural. Você passa por uma sala onde engenheiros monitoram tanques de armazenamento subterrâneos. Reservas estratégicas suficientes para semanas, talvez meses. Um deles explica calmamente que a cidade poderia se isolar completamente da superfície por um período prolongado, caso necessário. Isolar completamente. Você sente o peso dessa frase. Até agora, a cidade parecia uma alternativa elegante. Um plano B confortável. Mas ali, entre gráficos e válvulas de pressão, você começa a enxergá-la também como fortaleza. E fortalezas nunca são construídas sem motivo. Você continua descendo por uma rampa suave, quase imperceptível.
A iluminação muda ligeiramente, menos quente, mais funcional. Aqui não há tentativa de simular amanhecer ou entardecer. Apenas luz suficiente para trabalhar. O ar é um pouco mais frio. Você chega a um amplo salão onde enormes baterias industriais ocupam fileiras organizadas. Armazenamento de energia em larga escala. Sistemas capazes de manter a cidade ativa mesmo que as conexões externas sejam interrompidas. Você observa um painel mostrando a matriz energética. Parte vem de fontes externas, parte de geração própria, geotérmica leve, painéis solares na superfície e sistemas de armazenamento de alta capacidade. A geotermia, aliás, é uma escolha quase poética. Usar o calor natural da própria terra para sustentar uma cidade que vive sob ela. Países como a Islândia já utilizam essa fonte há décadas com sucesso. Aqui, ela foi adaptada de maneira mais contida, mas igualmente estratégica. Você percebe que tudo foi pensado para redundância. Energia redundante. Água redundante. Ventilação redundante. Até mesmo rotas de evacuação múltiplas, discretamente sinalizadas. E, ainda assim, ninguém fala sobre medo. A narrativa oficial é de sustentabilidade, eficiência, resiliência. Mas você começa a sentir que, por trás dessas palavras elegantes, existe uma consciência coletiva de vulnerabilidade global. Você encontra um espaço curioso logo adiante, um arquivo histórico interno. Não é um museu para visitantes. É um centro de documentação. Registros da superfície. Crises econômicas passadas. Desastres naturais. Mudanças climáticas documentadas ao longo do século XXI. Você folheia um terminal digital e vê imagens de incêndios florestais massivos, enchentes costeiras, cidades evacuadas temporariamente por eventos extremos. Nada apresentado com dramatização, apenas dados, cronologias, análises. Você percebe que essa cidade não nasceu por paranoia. Nasceu por padrão. Eventos extremos se tornaram menos raros. A necessidade de planos alternativos deixou de ser ficção científica e virou política pública em vários países. Abrigos subterrâneos sempre existiram, desde bunkers da Guerra Fria até instalações militares estratégicas. A diferença aqui é escala civil e permanência voluntária. Você caminha mais um pouco e encontra algo inesperado. Um auditório. Pequeno, mas sofisticado. Tela ampla, cadeiras confortáveis. Um grupo de moradores assiste a uma transmissão ao vivo da superfície. Uma conferência internacional discutindo cooperação ambiental. A conexão é clara. Não há sensação de isolamento hostil. Você se senta discretamente no fundo. O palestrante fala sobre adaptação urbana, infraestrutura resiliente, cidades inteligentes. Termos que soam familiares agora. Você percebe que esta cidade subterrânea não se vê como fuga, mas como laboratório. Um experimento em estabilidade. Você sorri levemente. 20.000 pessoas participando de um beta-teste da Civilização 2.0. 100 atualizações automáticas às 3 da manhã, pelo menos. Quando a transmissão termina, as pessoas saem discutindo ideias com entusiasmo contido. Há orgulho ali. Não arrogância, mas satisfação por fazer parte de algo pioneiro. Você decide explorar um último setor antes de retornar às áreas mais iluminadas. Uma porta reforçada leva ao que parece ser o núcleo estrutural mais profundo acessível aos civis. Um espaço onde sensores geológicos monitoram microvibrações na rocha ao redor. Pequenos tremores naturais são detectados e analisados constantemente. A Terra nunca está totalmente imóvel. Você observa gráficos que mostram oscilações quase imperceptíveis. O planeta respira em movimentos lentos e contínuos. Placas tectônicas se movem alguns centímetros por ano, um processo inevitável e antigo. A cidade não ignora isso. Ela escuta. Você passa a mão pela parede de rocha exposta. Fria. Antiga. Milhões de anos de história comprimidos em camadas. E de repente você sente uma estranha inversão de perspectiva. Lá em cima, as pessoas olham para o céu e pensam no infinito. Aqui embaixo, você toca a terra e pensa no tempo. A rocha já existia antes de qualquer crise moderna. Antes de qualquer governo. Antes de qualquer tecnologia. E continuará existindo depois. Essa constatação é curiosamente reconfortante.
Você sobe lentamente de volta para os níveis centrais. A iluminação quente retorna. O som suave da ventilação se mistura com conversas tranquilas. Nada parece fora do lugar. Mas você agora entende algo que não percebia antes. Esta cidade não é apenas abrigo. É resposta. Uma resposta silenciosa a um mundo que, lá fora, se tornou imprevisível demais para confiar apenas na sorte. E enquanto caminha entre as pessoas que seguem suas rotinas perfeitamente ensaiadas, você começa a se perguntar: se esse modelo funciona tão bem, quanto tempo até outras cidades começarem a surgir? E, mais inquietante ainda, será que algumas já existem? Você volta às áreas centrais com a sensação incômoda de que cruzou uma linha invisível. Não há placas dizendo a partir daqui você começa a enxergar demais. Não há portas trancadas dramaticamente atrás de você. Mas algo mudou. Antes, a cidade parecia um projeto impressionante. Agora, ela parece um protótipo replicável. E isso muda tudo. Ela apenas muda de cenário. Você imagina como rebeldia funciona aqui. Na superfície, pode ser barulhenta. Grafite, protestos, música alta. Aqui, talvez seja alterar temporariamente um padrão de iluminação. Hackear uma simulação de pôr do sol. Criar uma zona de caos controlado onde a previsibilidade seja intencionalmente quebrada. Você sorri com a ideia. Porque mesmo a ordem perfeita precisa de pequenas rachaduras para permanecer saudável. Ao continuar caminhando, você percebe uma leve diferença na vibração do solo. Não um tremor, mas uma mudança no ritmo do zumbido constante da infraestrutura. Você para. Escuta. Nada dramático. Mas diferente. Outras pessoas parecem não notar. Você segue o som até uma área técnica parcialmente visível por um painel transparente. Engenheiros ajustam um módulo energético secundário. Um deles faz um gesto afirmativo, e o zumbido retorna ao padrão anterior. Manutenção preventiva. Você respira aliviado, sem perceber que estava prendendo o ar. É interessante como seu corpo já se adaptou ao padrão da cidade. Qualquer desvio mínimo ativa um instinto primitivo. Você decide visitar o Centro de Comunicação Externa. É um espaço discreto, quase burocrático. Ali, fluxos de informação entram e saem continuamente. Dados climáticos, econômicos, políticos. Você observa um mapa global na parede. Pequenos pontos luminosos indicam centros urbanos parceiros. Alguns estão destacados com um símbolo diferente. Você pergunta a uma analista o que significam. Ela hesita por meio segundo. Projetos em desenvolvimento. Seu coração acelera levemente. Então não é apenas teoria nos relatórios da biblioteca. Existem outros. Você pergunta quantos. Ela sorri com um profissionalismo treinado. Mais do que você imagina. Menos do que você pensa. Resposta perfeitamente ambígua. Você percebe que a expansão não será anunciada com fogos de artifício. Será gradual. Orgânica. Quase invisível. Como raízes crescendo sob o solo. Você deixa o centro de comunicação com a sensação de que a cidade já está conectada a algo maior, uma rede silenciosa se formando. Ao retornar ao seu módulo residencial, você encontra um aviso comunitário opcional. Assembleia aberta amanhã. Tema: relação com a superfície. Isso é novo. Você decide comparecer. No dia seguinte, ou no próximo ciclo de iluminação programada, a praça central se transforma em fórum. Pessoas sentadas em semicírculo. Microfones abertos. Nada autoritário. Nada rígido. A primeira pessoa a falar é uma mulher de meia idade que viveu a maior parte da vida na superfície antes de se mudar. Ela defende intercâmbio mais frequente. Diz que a cidade não pode se fechar emocionalmente, mesmo que seja autossuficiente. Outro morador argumenta que dependência reduzida é precisamente o objetivo, que a estabilidade interna não deve ser comprometida por instabilidades externas. O debate é calmo, civilizado, mas intenso. Você percebe que a verdadeira tensão não é tecnológica, é filosófica. Integração ou independência? Laboratório ou refúgio? Você decide falar também.
Sua voz soa estranhamente alta no espaço aberto. Você diz que a cidade nasceu como resposta, mas que respostas podem se tornar novas perguntas se não forem constantemente reavaliadas. Algumas pessoas assentem. Outras permanecem neutras. A assembleia termina sem decisão definitiva. Apenas com a promessa de continuar conversando. E talvez isso seja o mais importante. Porque enquanto houver debate, há flexibilidade. Naquela noite, você volta ao ponto de observação próximo à superfície mais uma vez. Desta vez, a tela externa mostra uma tempestade elétrica real. Relâmpagos cortam o céu. A chuva cai em ângulos imprevisíveis. Você observa fascinado. O caos lá fora parece quase belo. Mas você também nota que, dentro da cidade, ninguém parece ansioso. O sistema funciona. As luzes permanecem estáveis. O ar continua filtrado. E você entende algo que talvez seja a essência de tudo. A cidade não existe para substituir o mundo. Existe para oferecer alternativa. E alternativas mudam o equilíbrio de poder. Você encosta novamente a mão na porta metálica que separa os dois ambientes. Não como alguém querendo fugir, mas como alguém consciente de que agora há escolha real. Você poderia viver toda a sua vida aqui, com previsibilidade calculada, com segurança estrutural. Ou poderia subir regularmente, abraçar o imprevisível, aceitar riscos naturais. Talvez o futuro não seja uma troca total. Talvez seja um vai-e-vem constante entre dois modos de existência. Você sorri levemente, porque percebe que está vivendo no momento exato em que a humanidade começa a experimentar múltiplos formatos de civilização simultaneamente. E enquanto a tempestade continua lá fora e o zumbido constante permanece aqui dentro, você entende que o verdadeiro experimento não é técnico. É humano. E ele está apenas começando. Algumas semanas, ou ciclos de iluminação, se passam. Você já não pensa na cidade como subterrânea. Ela é simplesmente cidade. O estranhamento inicial foi substituído por uma familiaridade quase confortável demais. E isso começa a incomodar você. Porque a adaptação rápida demais sempre esconde algo. Você percebe que sua rotina se ajustou com precisão matemática. Seus horários de sono alinharam-se perfeitamente ao ciclo de luz artificial. Sua produtividade aumentou. Seu consumo de recursos caiu dentro da média ideal. Você recebe relatórios opcionais sobre seu índice de harmonia sistêmica. Você nunca pediu isso. Mas lá está. Uma métrica que mede o quanto seu comportamento está alinhado com a eficiência coletiva. Não é obrigatório. Não há punição. Apenas comparação. E comparação é uma forma silenciosa de pressão. Você decide testar novamente os limites. Num dos ciclos noturnos, você altera manualmente a temperatura do seu módulo para 2 graus acima do recomendado. Nada drástico. Apenas o suficiente para sair da curva ideal. Minutos depois, uma notificação gentil aparece. Detectamos variação térmica fora do padrão. Eficiente. Gostaria de otimizar automaticamente. Você ignora. Outra notificação, mais tarde. Lembrete, pequenas variações impactam o consumo coletivo. Nada ameaçador. Mas você percebe a sutileza. A cidade não impõe. Ela sugere até que você concorde. No dia seguinte, você conversa com um programador que trabalha nos sistemas comportamentais. Ele fala com entusiasmo sobre algoritmos preditivos que ajudam a manter estabilidade emocional e social. Você pergunta: eles preveem conflitos? Ele sorri. Eles reduzem probabilidades. Você pergunta se o sistema aprende preferências individuais. Sim. E se alguém não quiser ser previsto? Ele ri, como se fosse uma pergunta teórica. Todos querem conforto. Você não tem certeza disso. Mais tarde, você descobre algo interessante. Existe um grupo informal chamado Variáveis. Não é ilegal. Não é secreto. Mas também não é oficial. Eles se reúnem em horários alternativos, discutem ideias sobre imprevisibilidade planejada. Defendem pequenas intervenções criativas na rotina da cidade, eventos surpresa, mudanças temporárias no design de iluminação, experiências sensoriais inesperadas.
Você participa de um encontro. Nada radical. Apenas pessoas questionando se estabilidade excessiva pode levar à estagnação cultural. Um dos membros diz algo que fica na sua mente. Se tudo é otimizado, onde nasce o erro criativo? Você volta para casa pensando nisso. Porque percebe que a cidade é incrivelmente eficiente. Mas eficiência máxima não é necessariamente sinônimo de vitalidade máxima. Dias depois, algo realmente diferente acontece. Uma falha não programada. Pequena, mas real. Durante aproximadamente 40 segundos, a iluminação central pisca de maneira irregular. Não é o breve ajuste técnico de antes. É falha genuína. O zumbido da infraestrutura desacelera. O ar parece mais denso. Pessoas param onde estão. Crianças ficam em silêncio. Você sente um arrepio atravessar a espinha. Porque pela primeira vez, a cidade parece vulnerável. Os sistemas de backup entram em ação. A energia estabiliza. A iluminação retorna ao padrão ideal. 40 segundos. Apenas 40 segundos. Mas o impacto psicológico é desproporcional. Nas horas seguintes, comunicados explicam o ocorrido, uma sobrecarga externa temporária na rede de conexão superficial. Nada é estrutural. Nada permanente. Mas você percebe algo diferente no olhar das pessoas. Um lembrete de que, apesar de toda a redundância, a cidade ainda está conectada ao mundo. Ainda depende de fluxos externos. Você vai até o centro de comunicação novamente. O mapa global mostra alguns pontos piscando em amarelo. Projetos em desenvolvimento agora marcados como ativação acelerada. Seu coração acelera. Você pergunta o que significa. A analista responde com cuidado. Instabilidade crescente em certas regiões. Parceria solicitando implementação antecipada. Você entende. Enquanto aqui a vida parece estável, lá fora algo está pressionando. Talvez crises climáticas. Talvez econômicas. Talvez políticas. Não importa o motivo. O resultado é o mesmo. Mais cidades como esta. Mais alternativas subterrâneas. Você retorna à Praça Central naquela noite. Um grupo improvisa música ao vivo. As pessoas dançam levemente, não com euforia, mas com decisão. Como se estivessem reafirmando a escolha de estar ali. Você observa e sente algo ambíguo. Orgulho por fazer parte de algo avançado. Mas também uma leve melancolia. Porque percebe que cada nova cidade subterrânea não é apenas inovação. É sintoma. Você volta ao ponto de observação mais uma vez. A superfície, desta vez, mostra uma cidade distante sob céu cinzento. Trânsito lento. Pessoas correndo sob chuva. Parece comum. Parece normal. Mas você agora sabe que, sob aquela cidade, talvez em breve, outra estrutura começará a ser escavada. Silenciosamente. Você toca a tela. Não como despedida, mas como reconhecimento de que a humanidade está entrando numa fase dupla. Superfície e subsolo. Caos e controle. Risco e redundância. Você respira fundo. E entende que a pergunta inicial nunca foi qual é melhor. A verdadeira pergunta é: o que acontece quando a alternativa deixa de ser exceção e se torna tendência? A cidade ao seu redor continua estável, precisa, resiliente. Mas você sabe que algo maior está se movendo. Não sob seus pés, nem acima da sua cabeça, mas na mente coletiva da espécie. E quando ideias atingem massa crítica, elas se espalham mais rápido que qualquer infraestrutura. Você olha uma última vez para o horizonte artificial da cidade. Talvez, em algumas décadas, crianças nascidas aqui não vejam o subsolo como abrigo. Verão como lar. E a superfície, apenas mais uma opção. Ou talvez o contrário. Talvez as duas realidades coexistam em equilíbrio delicado. Você não tem certeza. Mas sabe de uma coisa. O experimento deixou de ser local. Ele agora é global. E você está vivendo bem no meio da transição. Silenciosa. Calculada. Irreversível. O anúncio vem sem alarde. Sem sirenes. Sem discursos dramáticos. Apenas uma atualização discreta no painel central da cidade.
Projeto Horizonte, fase 2 iniciada. Você já esperava algo assim? Ainda assim, ver a confirmação oficial provoca um pequeno deslocamento interno, como se o chão, mesmo estável, tivesse mudado de significado. A cidade não é mais apenas um modelo piloto. Ela agora é matriz. Nos dias seguintes, áreas antes neutras começam a ganhar movimentação diferente. Novos engenheiros chegam. Equipes de planejamento trabalham em turnos mais longos. Drones internos transportam módulos compactos de tecnologia para setores específicos. Nada caótico. Tudo coordenado. Mas acelerado. Você descobre que a fase 2 não envolve apenas construir novas cidades. Envolve interligá-las. Rede energética compartilhada. Troca de dados em tempo real. Protocolos unificados de governança autônoma. Uma malha subterrânea global. Você sente um misto de fascínio e desconforto. Porque interconexão significa eficiência. Mas também significa padronização. Você participa de outra assembleia aberta. O tema agora é identidade local em rede global. Uma jovem arquiteta argumenta que cada cidade deve manter características culturais próprias, design diferente, variações ambientais, expressões artísticas únicas. Um técnico de sistemas responde que padronização aumenta segurança e reduz falhas. O velho dilema: diversidade versus estabilidade. Você percebe que, enquanto a tecnologia avança rapidamente, a discussão humana continua essencialmente a mesma de séculos atrás. Como equilibrar unidade e individualidade? Após a assembleia, você visita um dos novos módulos em teste. É um simulador de conexão interurbana. Uma sala circular onde hologramas projetam outra cidade subterrânea já operacional em outro continente. Você vê pessoas caminhando lá, sob um teto diferente, mais alto, com iluminação em tons âmbar. O design é distinto. A vegetação inclui espécies adaptadas ao clima da região de origem. Eles também estão olhando para você. Dois mundos subterrâneos se observando. Você sente algo inesperado. Comunidade ampliada. Não é isolamento. É expansão lateral. Mas então surge outra questão. Se dezenas dessas cidades surgirem, centenas, qual será o impacto na superfície? Você decide analisar relatórios públicos disponíveis. Descobre que regiões com implantação subterrânea apresentam redução significativa de pressão urbana na superfície, menor consumo energético convencional, menos emissões locais, mas também menor interação espontânea, menos imprevisibilidade urbana. Você percebe que o mundo pode estar caminhando para uma bifurcação cultural. Superfície como espaço de fluxo aberto, subsolo como espaço de estabilidade estratégica. Você volta ao setor agrícola, onde tudo parece igual. Plantas crescem em ritmo perfeito. Sistemas de irrigação funcionam silenciosamente. Mas você agora enxerga tudo como parte de algo maior. Uma célula dentro de um organismo global emergente. Naquela noite, você decide finalmente atravessar a porta. Inscreve-se para uma visita de superfície. O processo é simples. Avaliação rápida de condições ambientais. Equipamento leve. Autorização concedida. Quando a porta externa se abre, o ar atinge seu rosto com intensidade diferente da lembrança. Não é filtrado. Não é calibrado. É irregular. O vento muda de direção sem aviso. A temperatura varia levemente em minutos. Sons distantes se misturam de forma desordenada. Você fecha os olhos por um instante. É quase avassalador, mas também vivo. Você caminha alguns metros acima do ponto de acesso. O céu está parcialmente nublado. O sol aparece entre as nuvens, sem padrão previsível. Nenhum algoritmo decide isso. Você percebe que, apesar de toda eficiência subterrânea, existe algo insubstituível na incerteza natural. Não melhor, não pior, apenas diferente. Após algumas horas, você retorna. A porta se fecha atrás de você. A pressão interna estabiliza. O zumbido familiar reaparece. E você entende algo que talvez seja o verdadeiro desfecho dessa história. O futuro não será exclusivamente subterrâneo, nem exclusivamente superficial. Será híbrido.
Pessoas transitando entre modos de existência. Sociedades experimentando múltiplas arquiteturas de vida simultaneamente. A cidade não é fuga. É ferramenta. Mas ferramentas moldam quem as utiliza. Você caminha até o centro da praça mais uma vez. Crianças brincam sob o céu artificial. Um grupo debate políticas de expansão. Um artista projeta novas interpretações do horizonte. Tudo funciona. Mas não parece fechado. E essa talvez seja a diferença crucial. A cidade não se tornou prisão. Ainda é escolha. Você olha para o teto iluminado que simula estrelas. Sabe que são artificiais. Mas também sabe que a sensação que provocam é real. Talvez seja isso que define esta nova era. Ambientes construídos, emoções autênticas, estruturas planejadas, decisões humanas. Você respira fundo. Não com medo. Não com euforia. Mas com consciência. Porque entende que está vivendo na transição silenciosa entre dois paradigmas civilizatórios. E, pela primeira vez, a humanidade não está apenas reagindo ao ambiente. Está projetando alternativas para ele. A cidade continua pulsando suavemente ao seu redor. Não como esconderijo. Não como fortaleza. Mas como possibilidade. E você percebe que o verdadeiro horizonte não está acima nem abaixo. Está na capacidade humana de criar e escolher múltiplos futuros ao mesmo tempo. A fase 2 não traz mudanças bruscas. Ela altera o ritmo. Você começa a perceber que a cidade está ficando mais consciente. Não no sentido literal, mas na forma como responde. Os painéis agora mostram dados comparativos entre cidades subterrâneas. Eficiência hídrica de uma região. Produção alimentar de outra. Índices de estabilidade social. Tudo transparente. Tudo mensurável. Você observa que sua cidade não é a mais eficiente em tudo. Em alguns quesitos, outra unidade na Ásia apresenta melhor desempenho energético. Uma na Escandinávia supera no equilíbrio térmico natural devido à geologia local. Uma competição silenciosa começa a emergir. Amigável. Mas real. Você sente isso nas conversas. Podemos melhorar. Eles conseguiram reduzir consumo em 3%. Estamos abaixo da média em integração agrícola. A rede global trouxe colaboração, mas também comparação ampliada. Você começa a se perguntar se a eficiência pode se tornar uma nova forma de identidade. Em vez de bandeiras, métricas. Em vez de hinos, relatórios. Numa tarde aparentemente comum, um novo comunicado aparece. Teste de sincronização total de rede em 72 horas. Isso chama sua atenção. Sincronização total significa que, por alguns minutos, todas as cidades subterrâneas conectadas operarão com parâmetros unificados, energia, iluminação, fluxo de dados, como se fossem um único organismo. Você sente um frio leve no estômago. Unidade técnica é impressionante, mas também inquietante. No dia do teste, a praça central está mais cheia do que o habitual. Pessoas observam os painéis públicos. Não por medo, por curiosidade histórica. Quando a contagem regressiva chega a zero, algo quase imperceptível acontece. A iluminação ajusta-se levemente. O zumbido muda de frequência. Os dados no painel mostram sincronização perfeita com dezenas de outras cidades. Por 3 minutos, vocês funcionam como uma única entidade distribuída. Você sente uma estranha mistura de grandiosidade e perda. Grandiosidade por fazer parte de algo tão vasto. Perda porque a individualidade local parece diluir-se temporariamente. Quando o teste termina, tudo volta ao padrão normal. As pessoas aplaudem discretamente. Mas você percebe algo em si mesmo. A experiência foi poderosa. E poder é sedutor. Você decide caminhar sozinho até um dos túneis periféricos menos movimentados. Ali, o som da infraestrutura é mais cru. Não há música ambiente. Apenas o funcionamento direto dos sistemas. Você encosta na parede de rocha exposta. Fria. Sólida. Milhares de anos antes de qualquer algoritmo. Você fecha os olhos e tenta imaginar o futuro daqui a 50 anos. 100. Talvez redes subterrâneas intercontinentais totalmente integradas.
Talvez cidades de superfície parcialmente esvaziadas. Talvez migração voluntária para ambientes controlados em períodos de instabilidade climática. Mas então surge outra possibilidade. E se, com o tempo, a superfície se recuperar? E se tecnologias de restauração ambiental tornarem o mundo externo mais estável novamente? As cidades subterrâneas poderiam tornar-se centros estratégicos. Ou poderiam perder relevância. Você percebe que nada é permanente. Nem mesmo esta revolução silenciosa. Naquela noite, você encontra novamente o grupo das variáveis. Eles estão planejando algo diferente. Não uma falha. Não um protesto. Mas um evento artístico simultâneo com outra cidade subterrânea conectada. Duas culturas distintas criando uma experiência conjunta, mas sem sincronização rígida. Improviso colaborativo. Você participa. Músicos tocam em tempo real, mas cada cidade decide seu próprio ritmo. Projeções visuais misturam estilos arquitetônicos. Crianças desenham interpretações do horizonte que depois são compartilhadas pela rede. Não há otimização. Não há meta de eficiência. Apenas criação. E você sente algo que não sentiu nem durante o teste de sincronização global. Vida espontânea. Talvez seja isso que impedirá a rede de se tornar homogênea demais. A capacidade humana de inserir imprevisibilidade dentro da estrutura. Dias depois, você retorna ao ponto de observação. Desta vez, a superfície está calma. Um céu limpo. Pássaros cruzando o horizonte. Você percebe que não sente mais oposição entre os dois mundos. Sente continuidade. A cidade subterrânea não apagou sua conexão com o exterior. Ela a redefiniu. Você entende que o verdadeiro experimento não é sobre morar abaixo da terra. É sobre aprender a coexistir com múltiplas camadas de realidade. Controle e caos. Rede e identidade. Eficiência e criatividade. Você sorri ao perceber que nenhuma dessas forças venceu. Elas estão negociando. Constantemente. E talvez seja isso que torna o projeto sustentável. Não a perfeição técnica, mas a flexibilidade humana. Enquanto a cidade continua vibrando suavemente ao seu redor, agora conectada a tantas outras, você sente que está no meio de algo que não tem final definido. Não há clímax explosivo. Não há colapso dramático. Apenas transição. Uma mudança lenta, profunda, quase invisível. E você entende, com uma clareza tranquila. O futuro não será decidido por onde a humanidade vive, mas por como ela escolhe viver, em qualquer camada que esteja. A cidade pulsa. O mundo gira acima. E você, entre os dois, percebe que a maior revolução não foi escavar a terra. Foi expandir as possibilidades. Com o passar dos ciclos, você começa a notar algo que não está nos relatórios. Não aparece nos painéis. Não é discutido nas assembleias. Mas está ali. Um leve cansaço coletivo. Nada alarmante. Ninguém em pânico. Mas uma espécie de saturação silenciosa. Você percebe nas conversas mais curtas. Nos olhares que se desviam um pouco mais rápido. Na ausência de debates acalorados que antes enchiam a praça. A cidade continua eficiente. Talvez eficiente demais. Quando os sistemas funcionam perfeitamente por tempo suficiente, o inesperado deixa de ser ameaça, e passa a ser necessidade psicológica. Você conversa com uma psicóloga comunitária. Ela confirma que não houve aumento significativo de ansiedade ou depressão, mas houve crescimento em algo curioso. Busca por estímulo externo. Ela explica que, mesmo em ambientes ideais, o cérebro humano foi moldado por variabilidade. Pequenas frustrações, desafios imprevisíveis, decisões com risco real. Aqui, a maioria dos riscos foi mitigada. O resultado: estabilidade. Mas também leve monotonia existencial. Você começa a observar como as pessoas tentam compensar. Alguns intensificam projetos criativos. Outros se inscrevem para missões frequentes na superfície. Há até quem simule falhas voluntárias em ambientes controlados, experiências de incerteza recreativa. Simulações de tempestades internas. Apagões programados. Jogos estratégicos com consequências reais limitadas.
Você participa de uma dessas simulações. Durante uma hora, o sistema reduz a previsibilidade da iluminação, altera sons ambientais aleatoriamente e cria desafios logísticos inesperados. Seu corpo reage instantaneamente. Adrenalina, foco, excitação. Quando termina, você percebe que está sorrindo. E isso revela algo profundo. O ser humano não busca apenas segurança. Busca significado. E significado frequentemente nasce do enfrentamento do imprevisível. Dias depois, um comunicado surpreende todos. Programa Horizonte Reverso. Estudo de reocupação parcial da superfície. A ideia é ousada. Em vez de expandir apenas para baixo, criar comunidades híbridas onde parte da infraestrutura subterrânea sustente revitalizações superficiais. Você sente uma mudança no ar. Agora não é fuga. É ciclo. Equipes começam a trabalhar em projetos de restauração ecológica utilizando tecnologia desenvolvida no subsolo, sistemas agrícolas autossustentáveis, redes energéticas descentralizadas, gestão hídrica avançada. A cidade deixa de ser alternativa isolada. Passa a ser base de regeneração. Você se voluntaria para participar de um dos primeiros núcleos híbridos. Durante semanas, você alterna entre subsolo e superfície, ajudando a instalar módulos agrícolas em uma antiga área urbana degradada. É estranho trabalhar sob o sol depois de tanto tempo, mas também profundamente satisfatório. Você percebe que a tecnologia criada para resistir ao colapso agora está sendo usada para evitar que ele aconteça. E isso muda tudo. A cidade subterrânea deixa de representar separação. Torna-se suporte invisível. Enquanto isso, a rede global continua crescendo. Algumas cidades mantêm foco exclusivo subterrâneo. Outras adotam um modelo híbrido. Diversidade estrutural começa a surgir novamente. E você percebe que talvez a maior vitória do projeto não tenha sido criar ambientes perfeitos. Foi ganhar tempo. Tempo para pensar. Tempo para adaptar. Tempo para escolher. Em uma noite tranquila, você retorna ao ponto de observação pela última vez, não por dúvida, mas por hábito. A tela mostra a área onde você ajudou a revitalizar. Pequenas estufas brilhando sob a luz natural. Pessoas caminhando ao ar livre. Crianças brincando perto de sistemas hídricos restaurados. Abaixo, a cidade continua firme. Estável. Pronta para sustentar caso necessário. Você entende agora que o subsolo nunca foi destino final. Foi fundação. A humanidade não abandonou a superfície. Nem se refugiou permanentemente. Ela aprendeu a criar camadas de segurança sem abrir mão da experiência aberta. Você respira fundo. E sente algo raro. Equilíbrio. Não perfeito. Não definitivo. Mas dinâmico. A cidade pulsa sob seus pés. O vento sopra acima. E você percebe que o verdadeiro horizonte nunca esteve no céu artificial nem no céu real. Ele esteve na capacidade humana de corrigir rota antes do ponto sem retorno. A transição não terminou. Nunca terminará. Porque civilizações são processos, não lugares. Você se afasta da tela. A cidade continua viva. A superfície também. E entre ambas, existe agora algo novo. Escolha consciente. Não por medo. Não por desespero. Mas por maturidade. E talvez, finalmente, seja isso que define o início de uma nova era. Os anos passam, não de forma dramática, mas orgânica. A cidade subterrânea já não é chamada de experimento. É chamada de infraestrutura estratégica. O termo mudou. E palavras importam. Você percebe isso quando participa de um encontro intergeracional. Crianças nascidas após a fase 2 falam sobre o subsolo com naturalidade absoluta. Para elas, não há contraste entre antes e depois. Há apenas camadas. Uma menina explica, com simplicidade desconcertante. A gente mora na camada 3. A camada 0 é o céu. Você sorri. Camada 0. O céu virou uma referência técnica. Mas quando você pergunta o que ela prefere, superfície ou subsolo, ela responde algo que fica ecoando. Depende do que eu quero sentir. Sentir. Não sobreviver. Não fugir. Sentir. E você entende que a transição completou um ciclo invisível.
A cidade deixou de ser resposta emergencial. Tornou-se ferramenta emocional e cultural. As redes globais continuam ativas, mas agora funcionam com flexibilidade maior. Algumas cidades optaram por reduzir sincronizações totais, priorizando autonomia criativa. Outras aprofundaram integração energética. Não há modelo único. E isso traz uma leveza inesperada. Você percebe que o medo da homogeneização não se concretizou, porque algo fundamental resistiu à padronização, a natureza humana de variar. Com o tempo, novas profissões surgiram. Arquitetos de transição, especialistas em criar experiências fluidas entre superfície e subsolo. Curadores de clima, profissionais que desenham microambientes emocionais para diferentes períodos do ano. Historiadores de camadas, estudiosos que documentam como a percepção de lugar evoluiu após a Revolução Subterrânea. Você participa de uma conferência global transmitida simultaneamente para dezenas de cidades conectadas. O tema é simples, mas profundo. Qual é o papel do risco em uma civilização resiliente? Debates são intensos. Alguns defendem que a mitigação extrema de riscos é sinal de maturidade tecnológica. Outros argumentam que eliminar completamente o risco elimina também a coragem. Você percebe que, mesmo com toda a infraestrutura avançada, as questões centrais continuam filosóficas. E talvez sempre continuem. Meses depois, uma decisão simbólica é tomada. As cidades subterrâneas deixam de ser numeradas. Passam a receber nomes escolhidos por suas comunidades. Sua cidade escolhe um nome que significa raiz e horizonte. Você sente algo quase poético nisso. Raiz, porque sustenta. Horizonte, porque aponta para frente. Você caminha pelas galerias agora familiares e percebe que não sente mais o peso da rocha acima. Não como antes. O subsolo não parece confinamento. Parece fundação. Em uma tarde calma, você sobe novamente superfície, não por necessidade, mas por costume. O mundo acima não é o mesmo de anos atrás. Há mais áreas restauradas. Cidades que adotaram modelo híbrido florescem. Redes energéticas descentralizadas reduziram vulnerabilidades. Ainda existem problemas. Conflitos. Desastres pontuais. Mas a diferença é perceptível. A humanidade agora tem redundância. E redundância é liberdade estratégica. Você senta em um banco sob uma árvore recém-plantada. Observa pessoas caminhando. Algumas usam dispositivos que monitoram conexões subterrâneas. Outras nem pensam nisso. Para muitos, a infraestrutura abaixo é invisível. E talvez seja esse o maior sinal de sucesso. Quando tecnologia deixa de ser espetáculo e se torna base silenciosa. Você fecha os olhos por um instante. Escuta o vento real. Sente o solo natural sob os pés. E sabe que, se precisar, pode descer novamente, para estabilidade, para abrigo, para planejamento. Mas também pode permanecer acima, para imprevisibilidade, para exposição, para descoberta. O mundo não se dividiu. Ele se expandiu. Você percebe que a grande mudança não foi arquitetônica. Foi psicológica. A humanidade deixou de depender de um único ambiente para sobreviver. Aprendeu a criar opções. E opções reduzem desespero. Enquanto o sol começa a se pôr, você observa a luz natural desaparecer lentamente. Em algum ponto abaixo, sistemas começam a ajustar iluminação interna para a noite simulada. 2 ciclos diferentes, mas sincronizados pela escolha humana. Você sorri ao perceber que não há final épico. Não há colapso. Não há utopia perfeita. Há adaptação contínua. E talvez essa seja a conclusão mais honesta possível. Civilizações não se salvam por construírem refúgios. Salvam-se por ampliarem possibilidades. Você se levanta. Caminha em direção à entrada subterrânea. Não como alguém que foge do mundo, mas como alguém que agora entende que o mundo possui mais de uma camada. E que viver bem talvez signifique exatamente isso. Saber transitar entre elas. Décadas se acumulam de forma quase imperceptível. Não há um dia específico em que alguém declare: agora estamos oficialmente em uma nova era. A mudança é gradual demais para caber em um anúncio. Você já não é o recém-chegado curioso.
Tornou-se uma das referências históricas vivas da transição. Pessoas mais jovens pedem que você conte como foi antes da primeira escavação. E você percebe algo curioso. Suas memórias da superfície instável parecem mais dramáticas do que realmente eram. Suas lembranças do início subterrâneo parecem mais tensas do que os registros indicam. A mente humana também reconstrói o passado. Enquanto isso, a rede de cidades evoluiu para algo ainda mais sofisticado, uma malha adaptativa global. Não é mais apenas infraestrutura compartilhada. É coordenação estratégica planetária. Sistemas subterrâneos agora ajudam a equilibrar cargas energéticas entre continentes. Se uma região sofre evento climático extremo, reservas de outra entram automaticamente em apoio. Mas o que realmente mudou não foi a tecnologia. Foi a mentalidade coletiva. Você participa de uma reunião simbólica chamada Conselho de Camadas. Representantes de comunidades superficiais e subterrâneas discutem decisões conjuntas sobre planejamento urbano, preservação ambiental e uso de recursos. Não há rivalidade. Há complementaridade. Alguém resume com uma frase simples: a superfície é onde vivemos. O subsolo é onde garantimos que possamos continuar vivendo. Você observa e sente algo que não sentiu nos primeiros anos: confiança estrutural. Não confiança ingênua, mas confiança baseada em redundância real. Ao mesmo tempo, novos desafios surgem. A expansão de infraestrutura subterrânea alterou ecossistemas geológicos em certas regiões. Pequenos tremores, mudanças no fluxo de aquíferos, impactos que ninguém previu completamente. Você percebe que nenhuma solução é perfeita. Toda inovação cria novas variáveis. E a humanidade aprende, ajusta, recalibra. Sempre recalibrando. Em um projeto recente, você participa da criação de zonas de silêncio, espaços sem conexão à rede global. Áreas onde nenhuma sincronização automática ocorre. Nenhum dado é compartilhado. Espaços deliberadamente desconectados. Porque até mesmo em uma civilização interligada, a desconexão voluntária tornou-se valiosa. Você visita uma dessas zonas. Sem notificações. Sem métricas. Sem comparações. Apenas o som cru da ventilação e o eco leve de passos na rocha. Você percebe que liberdade não é apenas ter múltiplas opções. É poder escolher quando não usar nenhuma delas. Na superfície, cidades híbridas florescem. Agricultura regenerativa cobre áreas antes degradadas. Redes subterrâneas funcionam como raízes invisíveis sustentando estruturas leves acima. Crianças aprendem nas escolas sobre a arquitetura multicamadas da civilização. Para elas, é normal. Você começa a se perguntar se algum dia a humanidade voltará a depender exclusivamente de uma única camada. Provavelmente não. Porque depois que uma espécie descobre redundância estrutural, ela dificilmente retorna à fragilidade voluntária. Mas ainda assim, desafios globais continuam existindo. Mudanças climáticas desaceleraram, mas não desapareceram. Tensões políticas persistem. Crises surgem de novas formas, digitais, biológicas, culturais. E é então que você entende algo mais profundo. A cidade subterrânea nunca foi sobre escapar do mundo. Foi sobre ganhar tempo para amadurecer. Tempo para reduzir reações impulsivas. Tempo para planejar em escalas maiores que uma geração. Em uma noite tranquila, você caminha até um ponto onde superfície e subsolo se encontram, uma transição arquitetônica projetada para ser simbólica. Um corredor inclinado onde luz natural se mistura gradualmente à artificial. Você para no meio. Olha para cima. Olha para baixo. E percebe que não sente mais dualidade. Sente continuidade. A humanidade não dividiu seu habitat. Expandiu-o. Você lembra da primeira vez que viu o horizonte artificial da cidade. Lembra da dúvida, do receio de que estabilidade excessiva apagasse algo essencial. Mas isso não aconteceu. Porque estabilidade não eliminou conflito, apenas mudou sua escala. Os grandes desafios agora são sistêmicos, não imediatos. E você entende que talvez seja esse o verdadeiro salto civilizacional. Sair da sobrevivência reativa e entrar na gestão estratégica da própria existência. Você fecha os olhos por um instante. Escuta dois sons ao mesmo tempo.
O vento natural acima. O zumbido constante da infraestrutura abaixo. Eles não competem. Se complementam. Quando você volta a caminhar, não há sensação de conclusão. Porque não existe. Civilizações não têm finais narrativos. Têm transições contínuas. E você sabe que, em algum momento no futuro distante, talvez outras camadas sejam adicionadas, cidades flutuantes, habitats orbitais, estruturas suboceânicas. A humanidade continuará expandindo suas opções. Mas sempre lembrará de um momento específico da história, quando decidiu que depender de um único ambiente era arriscado demais. E escolheu escavar, não por medo, mas por visão. Você respira fundo, entre céu e rocha, entre luz natural e luz projetada, e entende que o verdadeiro horizonte nunca foi uma linha distante. Foi a capacidade de criar novas camadas sempre que necessário, e continuar caminhando entre elas. Com o tempo, a palavra subterrâneo começa a perder o peso simbólico que tinha. Não significa mais refúgio, nem isolamento, nem resistência. Significa simplesmente infraestrutura. Você percebe isso quando ouve uma criança perguntando à mãe: hoje a gente dorme na camada alta ou na camada baixa? A pergunta não carrega drama, carrega logística. E isso diz muito. A humanidade atravessou o momento em que a mudança era tema central. Agora, a mudança virou base. Mas há algo que você começa a notar nos debates mais recentes do Conselho de Camadas. Uma nova inquietação. Não sobre onde viver, mas sobre até onde expandir. Projetos começam a surgir propondo escavações mais profundas, camadas geotérmicas de energia quase ilimitada. Outros sugerem estruturas parcialmente móveis, cidades subterrâneas capazes de reconfigurar túneis conforme necessidade. A tecnologia permite. Mas a pergunta permanece. Devemos? Você participa de uma comissão que analisa limites éticos de expansão geológica. Pela primeira vez em muito tempo, a discussão não é sobre sobrevivência ou eficiência. É sobre prudência. Vocês aprenderam que toda solução cria impactos. Escavar a terra trouxe segurança, mas também alterou pressões subterrâneas, fluxos hídricos, ecossistemas invisíveis. A nova geração não quer repetir o padrão histórico de expansão ilimitada. Quer expansão consciente. E isso representa um amadurecimento profundo. Em paralelo, surge um movimento cultural curioso chamado retorno ao risco. Grupos que defendem períodos voluntários de exposição total à imprevisibilidade natural, sem monitoramento, sem apoio subterrâneo imediato, sem redundância ativa. Não por rebeldia, mas por experiência existencial. Você decide participar de um desses períodos. Uma semana inteira vivendo apenas na superfície, em uma área restaurada, sem acesso direto aos sistemas subterrâneos. No primeiro dia, você sente algo quase esquecido. Vulnerabilidade pura. Se chover, você se molha. Se a temperatura cair, você se adapta. Não há ajuste automático. No terceiro dia, você começa a perceber uma intensidade diferente nas sensações. Cores parecem mais vivas. Sons mais amplos. O risco leve amplifica a percepção. No sétimo dia, quando retorna à entrada subterrânea, você não sente alívio. Sente integração. Entende que o valor não está em escolher um lado. Está em alternar. Quando compartilha essa experiência, percebe que muitos sentem o mesmo. O equilíbrio não é fixo. É cíclico. Enquanto isso, globalmente, as cidades multicamadas começam a influenciar decisões políticas internacionais. Países que antes competiam por recursos agora compartilham infraestrutura subterrânea estratégica. A guerra, pelo menos em sua forma tradicional, tornou-se economicamente irracional demais. Atacar uma camada é afetar múltiplas regiões conectadas. Interdependência virou mecanismo de dissuasão. Mas você sabe que a natureza humana não desaparece. Conflitos ainda surgem. A diferença é que agora existem amortecedores estruturais. Você começa a perceber que a maior inovação não foi arquitetônica nem tecnológica. Foi psicológica. A humanidade deixou de pensar em termos binários. Superfície ou subsolo. Estabilidade ou liberdade.
controle ou caos. Agora pensa em termos de gradação. Camadas ajustáveis. Intensidades variáveis. E isso muda tudo. Em uma cerimônia simbólica, a primeira escavação histórica é transformada em memorial. Não como monumento de vitória, mas como lembrete de vulnerabilidade passada. Você visita o local. A rocha original está exposta. Ferramentas antigas preservadas. E uma inscrição simples. Escavamos porque aprendemos. Você fica parado diante da frase por longos minutos. Aprender. Essa foi a verdadeira virada. Não a tecnologia, mas a capacidade de reconhecer limites antes de ultrapassá-los irreversivelmente. Ao sair do memorial, você caminha até uma área onde superfície e subsolo se fundem quase imperceptivelmente. Céu aberto acima. Estrutura de sustentação abaixo. Pessoas transitando naturalmente entre os dois. Você percebe que o mundo não ficou mais simples. Ficou mais complexo. Mas complexidade com redundância é estabilidade dinâmica. E estabilidade dinâmica é diferente de rigidez. Você sente uma tranquilidade que não é passividade. É consciência. Consciência de que a humanidade não resolveu todos os problemas, mas aprendeu a criar margem de manobra. Aprendeu a ganhar tempo. Aprendeu a distribuir risco. Enquanto o sol se põe, a iluminação subterrânea começa seu ciclo noturno. Duas realidades coexistindo. Você entende que talvez o próximo salto civilizacional não seja físico. Pode ser interno. Uma mudança ainda mais profunda na forma como a espécie percebe poder, limite e responsabilidade. Mas isso ainda está por vir. Por agora, você caminha entre camadas com naturalidade. Não como pioneiro. Não como sobrevivente. Mas como parte de uma geração que atravessou a transição e escolheu não absolutizar nenhuma solução. O horizonte continua existindo. Não como linha distante, mas como capacidade contínua de adaptação. E você sabe que, enquanto houver disposição para aprender antes de colapsar, novas camadas sempre poderão ser criadas. Ou removidas. Se necessário. E talvez essa seja a verdadeira maturidade de uma civilização. Saber que nenhuma estrutura é sagrada demais para ser revista. Você percebe isso ao acompanhar uma equipe de jovens engenheiros que revisa túneis estruturais com a mesma naturalidade com que gerações passadas consertavam telhados. Mas agora você entende algo ainda mais profundo. A verdadeira camada mais importante não é física, é mental. A capacidade de sustentar múltiplas realidades sem depender exclusivamente de nenhuma. Você para no meio do corredor. Respira. Sente o ar levemente diferente entre os dois ambientes. E percebe que, se um dia todas as estruturas físicas desaparecessem, o aprendizado permaneceria. Porque a revolução não foi apenas escavar a terra. E você entende que talvez o maior legado dessa era não sejam as cidades subterrâneas, nem as redes globais, nem as camadas interligadas, mas a disposição permanente de revisar a própria arquitetura, externa e interna, sempre que necessário. A cidade pulsa. O oceano se move. O céu se transforma. E você segue entre camadas, consciente de que o verdadeiro horizonte não é um destino fixo. É a capacidade contínua de ajustar rotas sem esperar o colapso. E então, depois de tudo, das escavações iniciais movidas por incerteza, das camadas construídas com cálculo e coragem, das discussões sobre risco, memória e equilíbrio, você percebe que nunca se tratou apenas de arquitetura. Nunca foi apenas concreto, rocha e sistemas energéticos. Foi sobre consciência. A humanidade não se salvou porque aprendeu a cavar mais fundo. Salvou-se porque aprendeu a pensar mais fundo. Quando decidiu criar camadas, não estava fugindo do céu. Estava assumindo que depender de um único horizonte era ingenuidade histórica. Você caminha mais uma vez pelo corredor onde luz natural encontra iluminação artificial. O ponto exato onde duas realidades se tocam sem conflito. Acima, o vento continua imprevisível. Abaixo, a infraestrutura continua estável. Mas agora você entende que nenhuma delas é superior. São complementares. O mundo não foi dividido. Foi ampliado. E talvez essa tenha sido a maior maturidade já alcançada.
A capacidade de construir segurança sem abandonar a experiência. De reduzir risco sem eliminar significado. De criar redundância sem perder responsabilidade. Você lembra da inscrição no memorial da primeira escavação? Escavamos porque aprendemos. E percebe que a frase continua válida. Aprender antes de quebrar. Adaptar antes de colapsar. Revisar antes de insistir. Essa foi a verdadeira revolução. Não a cidade subterrânea, mas a disposição coletiva de admitir limites. Enquanto o sol se põe lentamente e as luzes internas ajustam seu brilho noturno, você respira fundo. Não há sensação de fim. Porque não existe fim em civilizações conscientes. Existe continuidade. Camadas podem mudar. Estruturas podem evoluir. Novos horizontes podem surgir, no céu, sob a terra, nos oceanos ou além do planeta. Mas a essência permanece. Nunca depender de uma única forma de existir. Você dá o último passo em direção à cidade, sentindo sob os pés a base sólida construída por gerações que decidiram agir antes do inevitável. E entende que o verdadeiro legado não é a rocha escavada. E assim, entre céu e rocha, a humanidade segue, não invencível, mas consciente. E talvez isso seja suficiente. Boa noite e bons sonhos.